bem? Meu nome é Pedro Lachoves Neto e vou apresentar para vocês a influência das políticas de compras governamentais em relação aos aspectos da sustentabilidade e do bem-estar psicossocial na agricultura familiar de Cascavel. Foi abordada a configuração histórica, social e política do Brasil, algumas questões do Censo Agropecuário de 2017, políticas públicas de fomento à agricultura familiar, como o PAA, as questões que a ONU traz o PAA e o PNAE como principais ferramentas de garantia de mercado e reprodução social no nível nacional e uma das principais no nível internacional. Temos como questão de pesquisa qual a influência das políticas de compras governamentais em relação aos aspectos da sustentabilidade e do bem-estar psicossocial na agricultura familiar de Cascavel. O objetivo geral foi analisar a influência das políticas de compras governamentais em relação aos aspectos da sustentabilidade e do bem-estar psicossocial na agricultura familiar de Cascavel. O perfil desses agricultores, fazer uma comparação com o Censo Agropecuário de 2017, verificar o nível de percepção ambiental, bem-estar psicológico, analisar as aquisições locais realizadas pelo Exército Brasileiro e mensurar a influência dessas políticas governamentais no desempenho sustentável. Temos a questão da agricultura familiar no cenário brasileiro, a importância da elaboração de políticas públicas como fortalecimento econômico, aumento da qualidade de vida e diminuição do êxodo rural. Ela foi tanto qualitativa quanto quantitativa, quanto aos aspectos do objetivo foi exploratório e descritivo, os procedimentos foi de natureza documental de levantamento, a natureza aplicada. Temos estratégias adotadas e os procedimentos e técnicas de análise de dados adotadas para que os objetivos específicos fossem atingidos, do VAPERCOM, como ferramenta de análise da percepção ambiental dos agricultores. Essa é a matriz de conversão dos resultados. Foram abordadas então as dimensões da escala do bem-estar psicológico desenvolvida por RIF, a IBEP. Essas dimensões são a autonomia, relações positivas com os outros, crescimento pessoal, domínio sobre o ambiente, propósito de vida e autoaceitação. Sustentabilidade foi utilizado como forma de mensurar o desempenho sustentável dessas famílias, convertendo os dados então entre a relação do bem-estar humano e bem-estar ambiental. Quanto à triangulação de dados, cada pé da sustentabilidade econômica, social e ambiental foi analisado com um método diferente e uma forma de coletar dados diferente. E o barômetro da sustentabilidade vem como forma a complementar essas ferramentas. Práticas para atingirmos os objetivos, como o desenvolvimento de um questionário virtual no Google Formulários. Todos os participantes assinaram o TCLE, foram realizadas 2 visitas na sede da Agribel, 2 visitas também na Feira do Pequeno Produtor, porém ocorreram algumas incompatibilidades de horários e também a questão que algumas cooperativas estavam em situação de inatividade. Foi determinado que apenas um membro respondesse por família. Temos então uma representatividade de 20 respondentes e 67 pessoas. 30% dessas famílias foram representadas por mulheres, que 30% desses respondentes eram do sexo feminino e 70% do sexo masculino. Esses dados foram semelhantes ao Censo Agro, onde tivemos 81% masculino e 19% feminino. A distribuição etária por gênero, temos então uma distribuição homogênea e isso indica que há uma manutenção no desenvolvimento rural regional. São semelhantes aos dados encontrados no Censo Agro de 2017. Quanto às características de comercialização, temos o hortifruti como principal forma de comercialização da agricultura familiar aqui da região. Depois seguido do leite, a maior parte dos respondentes são usuários do Pronaf. Apenas 10% não participam do Pronaf. Apenas 5% responderam como a principal forma de comercialização era o PA. E o PNAE foi caracterizado como 40% dos respondentes, além das feiras que somam 35% da principal forma de comercialização dos respondentes. Sendo assim, majoritariamente podemos concluir que possuem faixa acima dos R$ 3.000, são vinculados ao Pronaf e têm diversificadas formas de comercialização dos seus produtos.
Da Percom, obtivemos os seguintes resultados que indicam que agricultores familiares possuem alta percepção ambiental, grande possibilidade de se tornarem consumidores ecológicos e frequente preocupação com a análise do ciclo de vida de um produto. Quanto ao bem-estar psicológico, foi indicado então como a dimensão autonomia, a menor média geral, e o crescimento pessoal com a maior média geral. Concluímos que eles não têm medo de demonstrar suas opiniões, mesmo quando for contrário aos demais, confiantes em relação a si mesmo, têm muitos ganhos com as amizades, conseguem organizar suas responsabilidades rotineiras. Por outro lado, se preocupam com o que os outros pensam sobre eles e possuem dificuldades para organizar suas vidas de forma satisfatória. Temos as respostas individuais. O respondente número 8 foi o que teve menor média e o 14 com a maior média. Destacamos então que não existe homogeneidade entre as respostas. Além disso, foi realizado um teste de normalidade entre as dimensões da correlação de Spearman, pois o teste de normalidade indicou dados anormais, não podendo ser utilizado o teste de Pearson. A dimensão autonomia foi a única que não teve correlação com nenhuma. A que mais teve foi o propósito de vida. E as correlações mais fortes foram entre relações positivas com os outros, com crescimento pessoal e propósito de vida com autoaceitação. As aquisições foram utilizados os dados do 15º Batalhão Logístico. Há uma crescente de 2019 até 2021, uma crescente nos valores das compras. Isso indica uma qualidade superior também. E a exigência legal do piso de 30% do Decreto 8.473 faz com que alguns itens não tão necessários precisem ser incluídos nesses processos. Os itens mais vantajosos e desvantajosos por ano de aquisição. Podemos destacar então que alguns produtos ficam mais vantajosos de serem adquiridos tendo em vista a alta produção regional deles, e outros são mais desvantajosos tendo em vista a regulamentação por alguns regulamentos internos e externos ao Exército. O Barômetro da Sustentabilidade nos indica então que os principais aspectos abordados foram as questões de preservação dos mananciais e de destinação dos produtos. Porém, os incentivos do governo em questões de capacitação estão defasados. O Barômetro da Sustentabilidade nos indica então que a dimensão humana teve uma média de 75,8 e a dimensão ambiental de 86. Jogando no gráfico, nos indica então que a agricultura familiar de Cascavel é potencialmente sustentável. O estudo então foi primeiramente a aplicação, delimitado um número restrito de agricultores familiares, o emprego de questionários surveys e aplicação com corte temporal em face do programa de pós-graduação no qual essa obra foi elaborada. Essas foram algumas das referências utilizadas. Muito obrigado e até mais!